pessoal, tudo bem? Tranquilo? Com essas obrigações novas, relativamente novas, então resolvemos fazer um curso aqui EAD, tratando só da DCTF Web e do Meet. E quanto à DCTF Web, vamos procurar trazer tudo para você. O que é DCTF Web, para que serve, como ela funciona, como escriturar, de onde vêm as escriturações, como aproveitar créditos, como fazer retificação, como gerar os DARFs, né? Quais os tipos de DCTF Web que existem e suas origens, né? Status de DCTF Web, tudo isso a gente vai procurar esclarecer para vocês de forma clara e objetiva. E aí, a cada módulo, a cada intervalo que a gente achar necessário, a gente vai introduzir aí algumas questões para você, então, gravar o conteúdo, para você ficar craque aí na DCTF Web. A intenção é mostrar em telas também para você, né, o funcionamento. Vamos ter então também perguntas e respostas sobre DCTF Web. Vai ter o chat para você contactar o professor para tirar dúvidas, né? E materiais adicionais, como a legislação, manual DCTF Web e entre outras coisas. Depois, mais adiante, a gente vai falar do Meet, né? Uma breve explanação sobre o Meet e como ele funciona e também mostrar ali nas telas, né, a questão do preenchimento ali e como ele é tratado lá dentro da DCTF Web depois. Tá bom, pessoal? Então fique aí ligado que nos próximos slides aí a gente vai esmiuçar esse assunto de forma que fique bem claro para você o funcionamento aí da DCTF Web e do Meet. DCTF Web desmistificando. Vamos aqui abordar o programa do nosso curso aqui, o que a gente vai tratar aqui em relação à DCTF Web nesses nossos encontros. O que é DCTF Web? Para que serve a DCTF Web? Como funciona a DCTF Web? Origem da DCTF Web, de onde vêm os dados que vão formar os débitos e os créditos dentro da DCTF Web, tipos de DCTF Web, né? Então vai ter vários tipos de DCTF Web que a gente vai verificar, status da DCTF Web, está ativa, está em retificação, está em andamento, transmissão da DCTF Web, como que a gente faz, geração do DARF, utilização de créditos, compensação, quitação dos tributos com parcelamento, quitação dos tributos com vinculação de processo, vinculações na DCTF Web, relatórios da DCTF Web e como a gente pode retificar a DCTF Web, se é possível retificar, qual o prazo para fazer a retificação, como funciona todo esse processo de retificação. Então isso também a gente vai verificar aí para vocês dentro desse nosso curso. O que é DCTF Web? Declaração da Receita Federal, que é o instrumento de confissão de dívida tributária pelos contribuintes. Então, o órgão público vai transmitir a DCTF Web. Ao transmitir a DCTF Web, estará confessando os seus débitos tributários, contribuições previdenciárias e o PASEP para a Receita Federal. É também uma ferramenta de geração de guia para pagamento dos tributos, caso do órgão público de contribuições previdenciárias. A gente vai ver que tem outras funções, né, outras situações que dá para a gente tratar dentro da DCTF Web, que vão ser objeto de slides aí posteriores, explicações posteriores. Inicialmente, a gente tem que saber o que é a DCTF Web. É uma declaração onde a gente confessa nossos débitos previdenciários e do PASEP, né? E possibilita, é uma ferramenta também que possibilita gerar os DARFs para pagamento, para que a gente quite esses débitos que a gente acabou de confessar. Tá? Então, por enquanto, é isso que a gente tem que saber do funcionamento da DCTF Web. Na sequência, a gente vai esmiuçando, vai trazendo todas as situações que envolvem essa confissão de débito, como que funciona, né? E o gerenciamento aí dentro da DCTF Web. E continuando, então, a gente vai começar então a entender para que serve a DCTF Web. Para confessar os débitos que o contribuinte possui de tributos administrados por ela, geração do DARF e informar como o débito foi pago ou liquidado. A DCTF Web, necessariamente, ela não vai receber informação ali dos processos que você fez
para pagar os débitos. Ela vai aparecer para você sempre lá o valor do débito em aberto, vai ser o valor em vermelho, muita gente se preocupa com isso, mas o cruzamento de dados é feito internamente pela Receita Federal. Você vai acessar lá o extrato de situação fiscal e vai ver lá que se tiver algo em aberto vencido, alguma coisa deu errado com o seu processo de informação e pagamento dos seus débitos. Mas, então, a gente vai tomar as providências para resolver. Mas dentro da DCTF Web vai aparecer o valor em aberto, o valor vai aparecer o valor que você confessou de débito. Não é a DCTF Web não cruza dados como a DCTF PGD fazia lá, você informava como pagou o débito, tá? O pagamento do débito a gente vai pagar com outros, com alguns instrumentos possíveis, como o DARF, como compensação, como parcelamento, a gente vai fazer liquidação desse débito, mas necessariamente não precisa vincular dentro da DCTF Web. Pode vincular? Pode, mas não é preciso. Quero deixar bonitinho minha DCTF Web zerada? Posso, mas dá muito trabalho, né? Você tem umas ferramentas para você verificar se o pagamento que você fez, se a compensação que você fez, se foi processada corretamente e se você não ficou com nenhum débito em função de algum erro nesse processamento, né? Isso a gente consegue fazer, tá bom? Então, ficar claro, como no slide anterior a gente já falou, a DCTF Web, ela é uma confissão de dívida, né? Por isso aquele valor sempre fica lá em aberto. Seguindo aí o nosso entendimento sobre a DCTF Web, nossos esclarecimentos, né? A gente vai tratar então do funcionamento da DCTF Web. Como que ela funciona? A DCTF Web não existe sozinha, vejam que eu coloquei aqui para vocês, né? Da onde então vêm as informações que vão ali trazer os débitos apurados para dentro da DCTF Web? Do E-Social, da FDRINF e agora também do MIT, né? Então, os débitos, os dados, compensação salário-maternidade, compensação do salário-família, valores de débito de contribuição patronal, de contribuição do segurado, de RAT, né? Contribuição de retenções sobre terceiros, né? Vem pelo E-Social e pela FDRINF, tá? Então, essa é a origem da DCTF Web, então por isso que ela não existe sozinha. Ela, se eu não tiver uma declaração E-Social, uma FDRINF ou um MIT, a DCTF Web naquela competência ela não existe, tá? Contribuinte confere, transmite, emite DARF e, se for o caso, vincula seus créditos, né? Então, essa é a sistemática do funcionamento da DCTF Web. Recebe os dados do E-Social, da FDRINF e do MIT, né? Confere os dados, pode emitir já seu DARF antes de transmitir a DCTF Web, mas posso transmitir e depois gerar os DARFs, um DARF único ou DARFs, conforme eu precisar, por CNPJ, por só de contribuição patronal, só, enfim, vamos ter um slide para falar especificamente da geração do DARF, do funcionamento, como que a gente vai tratar essa geração dos DARFs aí pela DCTF Web. Nós tivemos aí, então, aqui dando continuidade aos assuntos sobre DCTF Web, a Instrução Normativa 2237/2024, que revogou a Instrução Normativa 2005 de 2021, que trata da DCTF Web. A 2005/2021 tratava da DCTF Web e da DCTF PGD. A DCTF PGD ela só teve vigência até dezembro de 2024. A partir de janeiro de 2025 é somente DCTF Web, né? E essa Instrução Normativa 2237 já está também atualizada pela Instrução 2248, né, que prorrogou o prazo de transmissão da DCTF Web em função da inclusão do PASEP aí dentro do MIT, e o MIT fazendo parte aí das apurações que vão compor a DCTF Web para gerar ali os tributos para que o órgão público possa, então, recolher esses tributos, né? Então, essa é a normativa aí que está vigente, que regula toda a questão relativa à DCTF Web, a Instrução Normativa 2237 de 2024, já alterada pela 2248, né? Então, tratando já de que a DCTF Web recebe os dados do E-Social, da FDRINF e do MIT, ok?
Rapidamente aqui vamos falar dos tipos de DCTF Web, né? Original, retificadora, de aferição e sentenças trabalhistas. E são os tipos de DCTF Web. Original, aquela que você transmite na primeira vez. Retificadora, você está corrigindo uma original, né? De aferição é uma DCTF Web gerada através do SERO, Serviço de Regularização de Obras de Construção Civil, e sentenças trabalhistas são as sentenças da Justiça do Trabalho, que gera também uma DCTF Web separada. Dentro dessa original, nós temos a mensal, que é da competência mensal, e temos a anual, que é da competência do 13º salário também. Então, esses são os tipos de DCTF Web. Depois a gente detalha mais no próximo slide a questão dos status da DCTF Web, porque aqui a gente misturou um pouquinho tipo com status, original, retificadora, né? Também vai aparecer lá na questão dos status. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos os status da DCTF Web. Ativa, que já foi transmitida, em andamento, recebeu os dados do E-Social, da FDRI-Inf e do MIT, mas não foi ainda transmitida. Retificada é uma DCTF Web original que foi retificada. Ela está transmitida, é ativa, né? E excluída uma DCTF Web que eu excluí porque eu enviei indevidamente, né? Então esses são os status aí possíveis para a DCTF Web. Nos interessa que é ativa, que é a transmitida. Enquanto não for transmitida, eu não cumpri ainda a minha obrigação com a Receita Federal. Eu não posso deixá-la com status em andamento, porque se ficar com status em andamento e passar o prazo de entrega da DCTF Web para a Receita Federal, eu serei autuado, eu terei uma MAED para o meu órgão público que eu faço parte, né, com a multa de 2% ao mês calendário sobre quantidade de meses de atraso, né, sobre os valores tributos que deveriam ser declarados na DCTF Web, né? Então eu tenho que cuidar para não deixar, eu tenho sempre que estar com a minha DCTF Web no status ativa, ok? Transmissão da DCTF Web. Aqui está a sequência. Depois de encerrados o E-Social, FDRI-Inf, os dados tributos estarão disponíveis na DCTF sobre o status em andamento, né? Aqui também inclui o MIT, tá? Depois de encerrado o MIT, com a apuração do PASEP também, né? Ou pode, em N momentos, conferir se tudo está ok, se não tem compensação a vincular, efetua-se a transmissão. Mas eu posso ainda gerar as guias do DARF atualmente antes de transmitir a DCTF Web, porque a transmissão é até o dia 30 ou 31 do mês seguinte à ocorrência dos fatos geradores, né? Clicando em transmitir, será solicitada a assinatura via certificado digital padrão ICP Brasil, tá? Mas eu posso gerar minhas guias, como eu falei, os DARFs para recolhimento, desde janeiro de 2025, antes de eu transmitir a DCTF Web. Porque com a mudança do prazo, a data do envio do prazo da DCTF, que antes era do dia 15, era antes do vencimento dos tributos, passou a ser no dia 30 do mês seguinte, né, que é depois do vencimento dos tributos. Então, dessa forma, a Receita Federal, né, o operador do sistema da DCTF Web, possibilitou que se emita a guia para pagamento antes de transmitir a DCTF Web, tá? Para que então não dê problema aí de operacional na questão da geração das guias e cumprimento dos prazos aí dos tributos e da DCTF Web. Tá bom, pessoal? Geração do DARF na DCTF Web. Na DCTF Web, atualmente, a partir de janeiro de 2025, a geração do DARF pode ser antes da sua transmissão ou posteriormente. Como eu falei antes, como o prazo da DCTF Web mudou para o dia 30 ou 31 do mês seguinte, a ocorrência dos fatos geradores, né? Eu posso, então, gerar o DARF antes ou depois da transmissão da DCTF Web. Apurei o E-Social, o FDRI-Inf e o MIT até o dia 10, transmiti todos eles. Chegou lá na DCTF Web, posso transmitir a DCTF Web? Posso. Posso transmitir antes do dia 30, 31 do mês seguinte? Posso, eu não posso é depois. Antes eu posso. Tendo já apurado o E-Social, FDRI-Inf e o MIT, eu já posso transmitir a DCTF Web. Posso gerar o DARF antes de transmitir a DCTF Web? Posso, tendo transmitido e encerrado o E-Social, né, a FDRI-Inf ou o MIT, qualquer um dos três, eu posso ir lá e gerar meus DARFs para fazer o meu pagamento.
Então, eu posso gerar DARF único com todos os tributos devidos, DARF somente dos tributos advindos do E-Social, eu seleciono lá um filtro, digo que eu só quero emitir o DARF relativo aos tributos gerados e devidos lá, né, pelo órgão público lá gerados no E-Social, DARF somente os tributos advindos da REINF também, DARF por CNPJ do prestador, DARF parcial, DARF somente contribuições patronais, DARF somente contribuições descontadas seguradas. Entre outras formas, eu posso editar o DARF e fazer o DARF por recurso, né? Eu posso também, eu não estava aqui, não coloquei ainda, a questão do DARF do MIT, também é só o DARF que veio lá da escrituração do MIT, eu também posso gerar somente ele separado. Então, já a geração, a emissão do DARF é bem maleável, né? É bem tranquilo, eu posso fazer de diversas formas. Tudo isso a gente vai demonstrar aí na prática, tá? Toda essa parte teórica e essa parte dos tipos de DCTF, do recebimento das informações, de como as informações são tratadas dentro da DCTF Web, a gente vai ter aí telas mostrando para vocês o funcionamento, tá bom? Na DCTF Web eu tenho formas de liquidação de débitos possíveis, né? Dentro dela Na verdade, as formas de liquidação de débitos existem independente da DCTF Web, até porque eu tenho que fazer essa liquidação através de outros sistemas, como o Perdicomp, que eu posso pedir uma compensação ou restituição, o parcelamento, que eu vou fazer um processo administrativo junto à Receita Federal, a suspensão, que eu obtive, suspensão de um débito junto à Receita Federal via processo administrativo ou via processo judicial, a exclusão também via um processo, a vinculação de pagamentos, né? Então eu posso vincular meus pagamentos dentro da DCTF Web, né? Eu posso vincular compensação, posso vincular parcelamento, mas não é que seja obrigado a vinculação, eu posso, né? Porque eu posso, algumas situações como compensação, como decomp, eu posso, e pagamentos, somente abater na hora de gerar meu DARF, né? Já o parcelamento eu vou ter que buscar, colocar lá dentro da DCTF Web, processo de suspensão também, botar essa informação lá dentro, ok? Então, mas são formas de liquidação de débitos, forma de como eu quitei esse débito, ou como eu estou liquidando, na verdade, quitando, eu estou dizendo para a Receita que eu estou parcelando, que eu vou pagar parcelado, ou que eu suspendi porque eu estou discutindo, ou que eu compensei porque eu tinha um crédito, né? Ou um pedido de exclusão que houve um erro ali, então, e vinculação de pagamentos é da DARF que eu paguei, que eu quero vincular com o meu débito, tá bom? Essas são as formas aí de, então, quitação, liquidação dos débitos dentro da DCTF Web. Aqui na sequência temos alguns slides do manual da DCTF Web, um sumário esquematizado, onde a gente acessar o sistema, né? Então eu vou lá no ECAC, vou no menu declarações demonstrativos, vou em acessar a DCTF Web, aí vai abrir uma tela lá que eu vou acessar o sistema. Tem filtros para eu dizer que eu quero visualizar ali dentro do sistema, né? Depois que eu selecionei a declaração que eu quero, eu posso transmitir a declaração, né? Visualizar recibo de entrega, visualizar a declaração que eu transmiti, ou que eu preenchi, os dados que vieram lá do E-Social e da FDRINF, dos débitos, né? Emitir documento de arrecadação, emitir o DARF para pagamento, visualizar o extrato de processamento, como é que está o processamento dessa DCTF Web, se ela já foi processada, visualizar notificação MAED, no caso de entrega em atraso ou falta de entrega, retificar declaração pela aplicação dentro do ECAC lá, excluir retificação em andamento, se eu quiser fazer a exclusão por algum motivo aí daquela declaração que eu estou retificando. Depois, eu posso acessar, selecionar a DCTF Web que eu quero e editar, se necessário, dados cadastrais, contribuinte responsável, verificar relatórios, créditos por documentos, resumo de débitos, resumo de créditos, débitos e créditos vinculáveis. Então, se eu quero vincular os créditos dentro da DCTF Web, para aparecer lá o meu débito zeradinho, com tudo vinculado, os pagamentos, as compensações, o parcelamento, a suspensão que eu efetuei,
né? Eu posso alterar a ordem de vinculação dos créditos dentro da DCTF Web também, salário maternidade, salário família, tá? Então, tudo isso é possível dentro da DCTF Web. O que eu não posso fazer dentro da DCTF Web é mudar valor de débito, porque o débito ele tem origem no E-Social, na FDRINF e no MIT. Se eu verifiquei que um débito está incorreto, eu tenho que voltar lá no E-Social, lá na REINF, lá no MIT, de acordo onde estiver o erro, ajustar lá dentro do E-Social, da REINF ou do MIT, transmitir, encerrar novamente o E-Social, ou FDRINF ou MIT, aí depois eu vou lá na DCTF, vai gerar uma DCTF retificadora, e aí eu vou conferir se está tudo certo, e aí vou transmitir, tá ok? Esse é o fluxo normal aí das informações da DCTF Web. Aí lá na capa da DCTF Web, eu tenho também a possibilidade de incluir a apuração do MIT, se necessário, vai ter um botão, né? A gente vai mostrar depois para vocês a situação, o botão, para inserir a apuração do MIT, que é a apuração do PASEP dos órgãos públicos, né? E também eu vou lá na tela de edição, assinar, né? Transmitir, assinar, download do recibo, download XML, saída, declaração completa, notificação MAED, e novamente emitir DARF, editar, abater pagamentos anteriores, abater decomp, emitir DARF da MAED. Esse abater pagamento, se eu fiz o pagamento em DARF, ele mostra ali o pagamento, eu mando abater, ele vai ver, ele vai abater lá, mas ele não vai gravar, só vai abater para mostrar que está tudo certo. Mesma coisa, abater decomp, eu vou lá abater decomp, um pedido de compensação que eu fiz, né? Eu não preciso fazer vinculação, mas eu vou ver se ele abateu realmente do meu débito, tá? Depois eu posso tirar um extrato de situação fiscal e conferir detalhadamente essa situação aí de compensação, de abater pagamentos, se ficou só o saldo, se ficou débito para eu recolher em DARF, ou se eu compensei, já paguei tudo, né? Tudo isso eu vou ver lá no meu extrato lá de processamento. Então aqui eu trouxe, depois que você entra no ECAC, declarações demonstrativas, acessar DCTF Web, você tem essa tela, vai vir com o cabeçalho ali de dados cadastrais, créditos vinculáveis, aplicar vinculação, né? Aí você tem aqui os dados do contribuinte e os dados do responsável, né? Você vai verificar e conferir se está tudo correto de acordo lá com o seu cadastro da sua entidade dentro do portal do CNPJ, da Receita Federal, comprovando a inscrição do CNPJ lá, a natureza jurídica da entidade, né? A classificação tributária que foi enviada pelo social, né? Início da obrigatoriedade da DCTF Web, período de apuração que você está enviando, nome do contribuinte, CNPJ do contribuinte, né? Tipo de declaração, se é retificadora, né? A missão diplomática, né? Número de recibo da declaração que está sendo retificada. Então, tudo isso vai trazer aí nesses dados iniciais para você, tá? Essa tela é que eu falei para vocês, quando você entra ali, selecionou uma DCTF Web, ó, por exemplo, aqui, ó, transmissão, período de apuração, transmissão, categoria, origem, da onde que veio os dados para a DCTF, que gerou os débitos na DCTF Web do E-Social. Poderia estar aqui E-Social, FDRINF ou MIT, ou só FDRINF, ou só MIT, ou os três juntos, né? Depende da situação do seu órgão, né? Tipo é original, a primeira vez que eu enviei, situação ativa, quer dizer, eu já transmiti a DCTF Web. Débito apurado, 27.799, saldo a pagar, 25.299. Quer dizer, deve ter tido uma compensação aqui dentro, né? Um valor, né? Então aqui eu posso, então, ó, depois que eu transmiti, aqui é uma situação que eu já transmiti, como está ativa, situação ativa, né? Eu já transmiti essa DCTF Web, eu posso editar ela, aqui eu posso retificar, aqui eu só visualizar os dados da DCTF Web, esse olhinho aqui só para visualizar. Aqui é para retificar, aqui é para verificar o recibo, extrato de processamento e MAED, né, vai alguma notificação de aplicação de multa aí que você possa ter. Aqui, quando você tiver mais DCTFs entregues, vai aparecer a relação de DCTFs de acordo com os filtros que a gente viu no início ali, que você pode filtrar, então, a DCTF por período, por tipo de DCTF, se é ativa, se é em andamento, se
em retificadora, retificada, se excluída, você vai poder filtrar essas DCTFs, né? Então, e também aqui você poderá, então, emitir o DARF, né, para o valor que você vai ter a pagar, tá? Depois que a gente vai ver aqui no visualizar, quando você entrar em visualizar aqui na DCTF Web, ele vai possibilitar para você fazer ali a verificação do seu pagamento, como que foi. A gente já vai ver aí na sequência. Veja aqui, ó, você tem um saldo a pagar aqui, né? 25.299. Aí você quer saber, eu já paguei, tá? Então, eu vou ver aqui abater pagamentos anteriores. Quando eu clicar aqui em abater pagamentos anteriores, vai aparecer os DARFs que eu paguei. Eu vou clicar para ele confirmar e ele vai mostrar aqui zerado aqui para mim, ó. Mas só para mim verificar. Depois ele volta a aparecer o 25.299 saldo a pagar. Ele não faz essa vinculação. Aqui é só para você ver se está tudo ok. Mesma coisa se eu botar abater decomp. Se eu fiz uma compensação de uma parte do valor ou do total do valor, ele vai mostrar aqui só o saldo para eu gerar o meu DARF. Então ele vai abater o decomp, ele vai dizer que tem uma compensação de 10 mil e eu fiz um decomp lá no Perdicomp Web e compensei, indiquei que eu ia compensar aqui com esse débito. Então ele vai aqui trazer só 15.299 para eu emitir meu DARF para fazer o recolhimento. Vejam que aqui, como eu falei antes, ele teve compensação oriundos do E-Social, de salário família e de salário maternidade, porque o débito original dele era 27.799, mas como foi compensado R$500 de salário família, oriundos lá do E-Social e do salário maternidade, o saldo ficou em 25.299, ok? Então, isso aqui é um demonstrativo aí do saldo a pagar e aqui de como você pode verificar se o pagamento que você fez deu certo ali, abateu então do teu débito ali, que vai aparecer ali na DCTF Web. Assim como uma Perdicomp que você fez também, se você abater o decomp, ele vai aparecer só o saldo para você gerar o DARF, ou se o valor do seu crédito foi já do valor total do débito, vai aparecer zerado aqui o débito, tá ok? É isso a questão aí de fazer essas abater pagamentos, abater decomp, sem precisar fazer vinculação. Fazer vinculação tem que entrar dentro da DCTF Web lá e fazer uma série de procedimentos para vincular os meus créditos com os meus débitos, para que então sempre apareça aqui o saldo zerado, né? Se eu já paguei tudo, já compensei, já fiz as vinculações, aqui apareceria o saldo zerado dentro da DCTF Web. Aqui, então, uma DARF de uma multa MAED pela atraso na entrega, né, de uma declaração. Aqui, ó, multa por atraso na entrega da DCTF Web, número do recibo da declaração, né? Aqui vai o código da multa, né? E vai o valor da multa aí com o vencimento para você pagar também, tá? Esse é o DARF numerado, é o novo DARF, né? Já tem desde 2020, 2018, lá quando entrou as grandes empresas também, já tem essa questão aí do novo DARF numerado, gerado aí pela DCTF Web. Pessoal, agora vamos mostrar as telas da DCTF Web, os acessos, como que você acessa a DCTF Web na prática, né? Vamos aqui passar tela a tela aqui dos acessos e vamos fazendo aí as considerações necessárias para que você consiga dirimir todas as suas dúvidas. Veja bem, aqui eu já entrei direto, estou já no site da Receita Federal, dentro do ECAC. Se eu não sei, aí, boto lá no Google ECAC e Receita Federal. Daí tu vai entrar com o GovBR, com o certificado digital, né? O órgão público tem que ser com certificado digital, obrigatoriamente, né? E aí eu vou entrar nessa tela aqui da Receita Federal, tela padrão do ECAC, onde eu tenho aqui, né, declarações e demonstrativos, assinar e transmitir DCTF Web. Dessa forma aqui que eu vou acessar a DCTF Web dentro do portal da Receita Federal, né? Então aqui eu tenho vários botões, cadastros, dívida ativa, senhas, certidão, situação fiscal, legislação, cobrança e fiscalização, pagamentos, parcelamentos, declarações e demonstrativos. É aí o menu onde vai estar a nossa DCTF Web para que nós possamos acessar, né, assinar e transmitir a DCTF Web e fazer todo
o gerenciamento que for preciso aí dentro dessa declaração. Bom, aí eu cliquei em acessar e transmitir DCTF Web. Vejam que aqui para mim apareceu, olha a tela aqui em cima, filtros, tá? Aqui eu vou filtrar por data, né? Data do período de apuração da DCTF Web, ou por data de transmissão, quando é que foi transmitida essa DCTF Web, cópia, categoria da declaração, então aqui categoria se é ativo em andamento, não, aqui é andamento e ativa, né? Aqui é a situação. Categoria se é geral, se é, como é que eu digo, 13º, se é aferição, se é sentença trabalhista, né? E aqui o status, se está ativa, se está em andamento, se está retificada, enfim, né? Então é aqui que você vai fazer filtrar, e aqui vai exibir mais situações aqui para que você possa fazer esses filtros. Aqui em cima também nós temos, né? Vou pegar uma canetinha aqui e mostrar para vocês. Nós temos o módulo de inclusão de tributos. Esse botãozinho aqui vai dar acesso ao MIT, módulo de inclusão de tributos, né? Aqui nós temos a situação, é o status da declaração, em andamento, né? Não foi transmitida ainda, não foi cumprida a obrigação, é uma retificadora, nesse nosso caso aqui, tipo, né? As demais aqui já foram transmitidas, então estão ativas, né? E aqui nós temos o valor do débito, não quer dizer que eu tenha esse débito, né? Eu posso já ter pago, mas aqui, como eu falei, é uma confissão de débito, né? Uma confissão do débito do contribuinte, e não um conta corrente, onde vai aparecer débito menos crédito, vai zerar. Não. Essa situação de zeramento ou de você consultar para ver se não tem débito, você tira um extrato de situação fiscal, vai aparecer lá, se tiver algum débito já vencido, opa, alguma coisa está errada. Se não, se você pagou tudo certinho, vai aparecer só os débitos a vencer, né? Lá no extrato de situação fiscal, transmitidos através da DCTF Web, tá ok? Então, aqui o botão de editar, aqui de visualizar a declaração, aqui quando o computadorzinho aqui com a setinha de transmitir, aqui o recibo, né? Consultar recibo, aqui extrato de processamento, né? Aqui, se você quiser retificar uma declaração já enviada, esse símbolo aqui é de retificação. Então, todos esses símbolos estão no manual da DCTF Web, são muito importantes para que a gente possa operacionalizar corretamente a DCTF Web. Então, aqui são slides mostrando os filtros, né? Os filtros aí que a gente já falou antes, que para procurar uma declaração por período de apuração, por data de transmissão, por categoria da declaração ou por situação da declaração, né? Eu posso usar todos conjugados, ou por período de apuração, só por data da transmissão, ou só por categoria, ou por todos juntos, né? Posso fazer dessa forma aí os meus filtros. Então, tem várias possibilidades aí que eu posso utilizar para filtrar a declaração que eu preciso aí para visualizar, para bater pagamentos, para fazer vinculações de crédito, para retificar todos esses gerenciamento que eu posso fazer dentro de uma DCTF Web. Aqui, então, nos filtros, continuando nos filtros, tem os tipos, né? Então, aqui, ó, categorias 13º, 13º pessoal não interessa, aferição de obra, né? Geral, que é a normal, né? A mensal, né? Reclamatória trabalhista, que essas vão nos interessar mais, essa é do 13º, né? Essas três aqui, ó. 3 categorias de declaração DCTF Web, tá? E os status, em andamento, ativa, excluída ou retificada, né? Que é os status aí que não pode deixar em andamento depois do prazo de entrega da DCTF Web, senão fica sujeito a multa. Ferramentas da DCTF Web. Aqui nós vamos explicar, vamos já para o slide seguinte para ver as ferramentas disponíveis, né? Basicamente, nós estamos explicando aqui essas telas, essas ferramentas constam do manual da DCTF Web, tá ok? Então, aqui, essas ferramentas, aqui a gente vai ter a explicação no slide seguinte, aqui eu já falei aqui de visualização, que eu quero visualizar uma declaração já entregue. Esse aqui é o do retificação, que tem as duas setinhas, uma para cada lado.
Esse aqui é o recibo de transmissão, né? Status do processamento, né? Editar, aqui quando eu vou editar uma declaração que eu estou retificando, excluir uma declaração. Aqui é o de transmissão, computador com a setinha, e aqui é para visualizar a notificação e a multa MAED, no caso de entrega fora do prazo ou falta de entrega aí da DCTF Web. Ok? Então, essas são aqui umas explicações. Visualizar a declaração, visualiza a declaração selecionada. Opção disponível apenas para a DCTF Web já transmitida, que é aqui o nosso olhinho aqui, né? Visualização. Retificar, né? Esse aqui, que é o segundo, ó. Retifica a declaração selecionada, opção disponível para a DCTF Web ativa, possibilita apenas a alteração do crédito vinculado, né? Então, na sequência aqui a gente vai dar continuação a essas explicações, só que eu não vou ter como linkar com a figurinha ali, tá? Então, eu vou explicar para vocês, vai estar na ordem aqui, na próxima nós vamos explicar o recibo, o extrato de processamento, a ferramenta de edição, a ferramenta de exclusão, a de transmissão e a notificação da MAED. A terceira situação é visualizar recibo. Visualiza o recibo de entrega da declaração, né? Apenas para DCT, claro, só vai ter recibo DCTF Web já transmitida. Visualizar extrato de processamento. A situação da declaração após a realização do processamento nos sistemas de cobrança, né? Se deu tudo certo, se tem algum débito. Editar. Edita a declaração da situação em andamento, permitindo alterar a vinculação ou mesmo incluir outros créditos. Veja que sempre quando eu for fazer gerenciamento na DCTF Web, eu só vou poder, direto nela, fazer vinculação ou edição ou inclusão de créditos. Eu não mexo em débito. Débito é oriundo do E-Social, da FDRINF ou do MIT. Tá? Excluir. Ó. Então, excluir uma DCTF Web que foi indevida, né? Então, aqui, essa opção, veja que essa opção excluir, ela só pode ser acionada quando a retificação tenha sido comandada a partir do portal da DCTF Web. Se for via E-Social ou FDRINF, não vai ter essa possibilidade. Transmitir a declaração, situação em andamento, MAED, notificação de multa por atraso no envio da DCTF Web. Então, essas aí, as ferramentas da DCTF Web. Aqui nós já vimos, né, essa parte aqui, né, quando eu vou visualizar uma DCTF Web já transmitida, por exemplo, quando eu estou só visualizando, eu posso abater pagamentos anteriores, verificar se eu paguei certo, se vai zerar ali a minha guia. Se eu tiver, por exemplo, uma declaração de compensação, eu também posso ali, né? E também posso, né, transmitir aí a DCTF Web. Posso fazer a transmissão. Ó, dados cadastrais, créditos vinculáveis, os menus da DCTF, relatórios e tabela de vinculação de créditos, onde eu defino a ordem que eu quero que os meus créditos sejam vinculados. Tabela de vinculação de créditos. Vamos falar sobre isso agora no slide seguinte. Vamos explicar melhor como funciona essa situação. A tabela de vinculação de créditos, ela possibilita que eu mude a ordem que a DCTF tem como padrão para compensar os meus créditos, tá? Os créditos com qual débito? Né? Ela muda a ordem dos débitos que vão ser compensados com aquele crédito que eu tenho. Então, lá no início vai estar lá, o primeiro lá, código, contribuição previdenciária dos segurados. Tá? Mas não, eu quero que a contribuição patronal seja compensado primeiro, os débitos com contribuição patronal, que tenha contribuição patronal. Né? Então, eu posso movimentar com essas setinhas aqui, ó, esses códigos aqui, eu boto o código, por exemplo, do patronal aqui para cima, para primeiro aqui, e aí eu salvo, confirmo, tá? E aí a DCTF vai saber que quando você for vincular um crédito, ela sempre primeiro vai vincular com o débito de contribuição patronal. Ah, se eu quero que os meus créditos sempre compensem primeiro com débito de RAT, eu vou achar o código ali do RAT, vou jogar ele ali para cima com essas setas aqui que eu jogo o código aqui, né? Mudo a ordem de compensação, então a DCTF Web vai compensar primeiro com
o código ali que eu coloquei aqui, que está aqui no primeiro lugar, aqui, né? Ele vai se fazendo nessa ordem, primeiro, segundo. O primeiro ele compensou um valor, aí sobrou, então ele vai para o segundo, vai para o terceiro, até compensar o total do crédito, né? Até esgotar o crédito que eu tenho, né? Tanto crédito de suspensão, de parcelamento, de compensação, né? De pagamento de DARF, salário família, salário maternidade, ele vai obedecer essa ordem que eu coloquei aqui para fazer aí essa compensação dos meus créditos, tá ok? Meio simplificado assim, mas é assim mesmo que funciona, tá? É assim, não tem, assim, é só mudar a ordem de compensação dos meus débitos com os meus créditos. É só isso que eu faço. Se eu não fizer nenhum gerenciamento aqui nessa tabela de vinculação de créditos, né? A DCTF Web vai utilizar o padrão dela, que é o padrão de vinculação de créditos que ela tem lá, que primeiro compensa dos segurados, dos débitos segurados, depois patronal, depois RAT, etc. Assim que ela faz, né, essa sua ordenação. Pessoal, nessa etapa agora vamos tratar então da edição de uma DCTF Web. Tá? Vamos adiante. Vejam aqui que nós temos uma DCTF Web em andamento, né? Onde nós temos aqui, onde tem a seta aqui, ó, essa canetinha com um papel branco. Aqui nós clicamos para editar uma DCTF Web em andamento. Para que nós vamos editar uma DCTF Web em andamento? Para vincular créditos, para trocar a vinculação do crédito de um débito, né? Então, tem algumas possibilidades aqui para edição. Como eu falei anteriormente, a gente não consegue alterar débito, que os débitos são oriundos do E-Social, da FDRINF e do MIT, né? Então, mas na DCTF Web eu posso editar os créditos, eu posso editar a vinculação dos créditos, aonde que eu quero, com qual débito que eu quero compensar meu crédito, por exemplo. Eu posso fazer desta forma. Ou editar a tabela de vinculação também dos créditos com os débitos, né? Então, isso eu posso fazer na edição, enquanto a minha DCTF está em andamento. Aqui é uma retificadora, né? Eu estou retificando uma original em andamento, tá ok? Essas são as edições que eu posso efetuar dentro da DCTF Web. Nessa tela, então, nós temos um débito de 235 mil oriundos do E-Social, ou da FDRINF. Eu tenho uma compensação de salário família de R$1.000 e eu tenho uma compensação de salário maternidade de R$2.000. Isso tudo advindo do E-Social. E tem uma retenção de R$5.000 advindo da REINF, né? Aqui, no caso, uma compensação de retenção, o que me deu o meu débito aqui de R$227 mil. Tá? No caso do órgão público, não vai ter essa retenção advinda da REINF, essa compensação de retenção advinda da REINF, isso se aplica somente à entidade privada. Tá? O órgão público vai ter, sim, o salário família, o salário maternidade e créditos de compensação, advindos de perda de compra, de pagamentos indevidos ao maior ou de sentença judicial transitado em julgado. Aqui eu tenho um exemplo de compensação onde eu tinha um débito da contribuição de segurados de R$3.000, eu compensei R$1.000 de salário família e R$2.000 de salário maternidade, então eu zerei esse meu débito desse tributo, desse código aqui, o 108201, que se refere à contribuição descontada dos segurados, né, nesta competência. Tá? Então, essa é uma demonstração de uma compensação. Essa compensação, ela toda advém lá do E-Social. Nada foi feito aqui dentro. Aqui dentro foi só demonstrado essa compensação e a escrituração toda feita dentro do E-Social. Como eu falei antes, então, aqui está o demonstrativo da compensação, né? Essa outra compensação ali, isso aqui para o órgão público não se aplica, né? Isso aqui a gente extraiu essas telas do manual, então aqui não se aplica ao órgão público essas compensações, somente a compensação de salário família e salário maternidade, ou de créditos de valores pagos a maior em competências anteriores, ou então de
crédito definido em sentença transitada em julgado. Eu posso aproveitar e aí eu vou fazer esse crédito, né, numa perda de compra, eu vou dizer aonde que eu quero compensar esse crédito, lá na perda de compra web, depois que eu puxo aqui para abater do DARF dentro da DCTF Web. Aqui o resumo da situação de uma DCTF Web, onde eu tenho total de débitos apurados, né, de todas as situações que teve dentro do mês, total de créditos vinculados, e aqui eu tenho, nesse caso aqui eu tenho, né, esses créditos aqui, que eu disse já que o de retenções não se aplicaria ao órgão público, né, e eu tenho um saldo a pagar de R$ 355, ainda que eu vou gerar DARF para pagar esse meu débito, tá bom? Por enquanto é isso de DCTF Web, depois a gente vai ver a parte mais prática. Aqui eu trouxe para vocês telas da DCTF Web, do manual, explicando as telas, o funcionamento, mas a gente vai ter a parte direto no portal do ECAC, fazendo essa demonstração para vocês ali desse funcionamento ficar mais realístico, né, e mais fácil de identificar todas essas apurações. MIT, Módulo de Inclusão de Tributos, é a declaração que veio substituir a DCTF-PGD, onde a gente, os órgãos públicos, principalmente executivo e autarquias, apuravam a contribuição para o PASEP. Agora apuram dentro na capa da DCTF Web um botão inclusão, lá, modo de inclusão de tributos, onde vai abrir uma declaração, onde vamos preencher os mesmos dados que preenchimos da DCTF-PGD do débito. Crédito não se preenche no MIT, é só débito, só dizer qual débito que eu estou apurando, qual competência, qual valor, né, que eu devo daquele PASEP, e aí eu encerro e esse débito vai para dentro da DCTF Web para que eu possa gerar o meu DARF para pagamento. Então, o MIT é o módulo de inclusão de tributos, que para o órgão público é somente do PASEP. É uma escrituração digital criada para contemplar os demais tributos administrados pela Receita Federal. No caso do órgão público, só o PASEP. Para entidades privadas tem outros, né? COFINS, PIS, né? Contribuição Social, IRPJ. Mas para nós, para órgão público, é somente o PASEP. E vai então se aplicar somente para executivos e autarquias que contribuem para o PASEP com base na receita corrente mais as transferências de capital, né? Deduzidas algumas dessas receitas conforme a legislação nos autoriza. Não existe MIT sem movimento. Eu vou ter um MIT sem movimento quando eu precisar, de alguma forma, gerar uma DCTF Web sem movimento, aí eu posso fazer um MIT sem movimento. Lembrando que a DCTF Web sem movimento, eu posso obter ela através do envio de um e-social sem movimento, de uma FDRI sem movimento ou de um MIT sem movimento. O MIT como funciona? Onde encontro o MIT? Dentro da DCTF Web. Posso escriturar digitando as informações? Posso. Posso importar os dados oriundos do meu sistema? Sim. O teu sistema gera um arquivo e depois você vai e importa para dentro do MIT esse arquivo. Tá? Então, essas são as possibilidades de fazer a escrituração do MIT. Né? Como é só o PASEP, dá para digitar direto dentro do ECAC, lá dentro da DCTF Web, inclusão de modo de inclusão de tributos? Sim, porque são poucas informações, né? Competência, definir qual o tributo, no caso é o PASEP, o valor do débito, verificar pendências e encerrar. É bem simples e bem facilitado, porque o PASEP é uma informação somente, né? Informa só o valor do débito, já apurado por vocês lá nas suas planilhas, nos seus sistemas, com base nas receitas correntes e nas transferências de capital, né? E deduções que são permitidas, né? E aí você já tem o débito do PASEP, só informa o débito ali e faz a verificação de pendências e encerra o período, a competência, gerando lá o débito dentro da DCTF Web. Qual o prazo de envio do MIT? MIT pode ser enviado até o último dia do mês seguinte ao período de apuração do PASEP, mas como o PASEP vence até o dia 25 do mês, o ideal é que vocês enviem o MIT antes para poder gerar a guia do PASEP através da DCTF Web. Porque a partir do momento que eu gerei o MIT, que eu encerrei o MIT, eu tenho como ir na DCTF Web, mesmo antes de transmiti-la, e gerar o DARF para pagamento do PASEP.
Lembra que a DCTF Web, o prazo para envio até o último dia do mês seguinte ao período de apuração, à ocorrência dos fatos geradores. Fluxo da DCTF Web. Agora já quase no final aí dos slides, demonstração dos slides, nós trouxemos para vocês o fluxo, então, de como é gerada a DCTF Web, de onde que vem as informações, social, FDRINF, Previdenciária, FDRINF de Imposto de Renda e o MIT. Vamos a eles. Então, esse é o fluxo. Nós temos, então, o E-Social. O E-Social é apurado, recebe as informações da folha de pagamento, é feito o encerramento e leva as informações de remunerações, de pagamentos, de crédito, de salário família e salário maternidade para dentro da DCTF Web. A primeira apuração que começa a formar a DCTF Web. A ordem não importa, se enviar primeiro o FDRINF, se enviar primeiro o MIT, né? A ordem do processamento não importa. Se lembrando que o FDRINF e o E-Social eu envio até o dia 15, o MIT eu posso enviar até o último dia do mês seguinte ao mês da ocorrência dos fatos geradores. Então, o mais prudente primeiro é fechar o E-Social e a REINF e enviar para dentro da DCTF Web. A FDRINF Previdenciária, ela vai gerar débitos dentro da DCTF Web também, né? Das retenções que o órgão público efetuou nas contratações de pessoa jurídica, das compras de produto de produtor rural, pessoa física. Já a FDRINF de Imposto de Renda, ela não gera débito dentro da DCTF Web para o órgão público, tá? Porque o órgão público não paga imposto de renda, o imposto de renda que ele retém fica como receita própria. Já o MIT gera o PASEP para dentro da DCTF Web, né? Então, a DCTF Web recebe informações do E-Social sobre as contribuições previdenciárias, sobre a folha de pagamento e sobre as informações, né, também de créditos de contribuição previdenciária para abater do débito referente a salário família e salário maternidade. A FDRINF de contribuição previdenciária sobre as retenções efetuadas de contribuições previdenciárias sobre pessoas jurídicas e sobre compra de produto de produtor rural, pessoa física. E depois, por último, ou simultaneamente, do MIT, né, a informação do PASEP, aqui, ó, esse cara aqui, o PASEP dos órgãos públicos, né? Então, a partir disso, eu já posso, então, transmitir a minha DCTF Web, que tem o prazo até o dia 30 ou 31 do mês seguinte, né? Mas posso enviar antes, e devo enviar antes para não ter nenhum problema. E aí eu vou gerar, né? Posso emitir as minhas guias do DARF antes, né? Ou depois de transmitir a DCTF Web.